Olá, meus amigos do canal. Hoje nós vamos fazer um tour aqui no Pomar Office, aqui no mês de julho, para que vocês possam ver como as plantas ficam nesta época do ano. Vamos começar aqui pela acerola, né? Que nessa época do ano não é normal perder as folhas, né? Mas a gente teve que fazer uma troca do vaso, então a gente percebe que essa aqui sentiu um pouco mais, onde as folhas dela todas elas saíram do vaso. Já aqui do lado, onde também foi trocado o vaso, as folhas já não caíram tanto, né? Porém a gente percebe que é muito normal nessa época elas ficarem um pouco mais ralas, né? As folhas dela. Já que neste outro aqui, que é o maior que a gente tem, a gente não perdeu tantas folhas dela. Porém a gente percebeu que ela ficou mais rala, né? Do que ela estava quando estava produzindo. Então nessa época do ano ela não produz as acerolas, como a gente vê aqui, né? Ela pode até chegar a dar alguma florzinha, mas a florzinha não vai desenvolver ao ponto dela ter crescimento e se desenvolver como fruto. Ela pode até chegar a dar o frutinho, como a gente está vendo aqui agora. Ela pode até chegar a dar o fruto. Porém, esse fruto não vai se desenvolver o suficiente para ele poder crescer, né? Porque não é a época para que ele possa se desenvolver. Queria já aproveitar e pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, que é muito importante para nós. Assim o YouTube entende que esse vídeo também serve para outras pessoas. Já aqui nós temos o limão galego, né? Que ele produz o ano todo. Ele está aqui com seus limões já desenvolvendo e crescendo. E também depois da adubação de forte fruta, a gente já tem também as novas flores, né? Que vão começando a se desenvolver aqui. Então tá saindo aqui mais outros botões aqui em cima, né? E tem outros aqui embaixo. Já temos aqui alguns que já se desenvolveram, já estão se transformando já em pequenos limões. Mas ainda há muitos ainda que vão sair aqui. A gente percebe que tá saindo mais aqui ainda. Então a gente aguarda aí que a próxima adubação que a gente vai fazer vai transformar completamente aqui o limão, né? Já aqui a gente já tem as duas jabuticabas híbridas, né? Que estão aqui. A gente trouxe para cá na última movimentação. A gente fez a adubação foliar delas para poder garantir um crescimento saudável das próximas. Então a gente já está vendo aqui que os próximos brotos já vão sair, né? E a gente sabe que ela está viva porque se eu raspar aqui, você vai ver que ela está verde, ó. Então não tenha medo de perceber se algo pode estar errado. Sim, ela teve excesso de água aqui, a gente jogou bastante água, por isso que ela está aqui com essas pontas todas queimadas, porque ela transpirou pelo excesso de água. Então a gente está aguando bem menos para que a próxima onda de folhas que ela vai ter, ele venha com a saúde normal. Também a gente vai fazer mais uma sessão aqui do forte cobre para garantir que ela se desenvolva corretamente, né? Vou mostrar aqui para vocês a parte de cima da outra, que está ali também já demonstrando que ela vai ter novos brotos, né? Então vamos aguardar para perceber aí como que vai ser esses próximos dias, né, de crescimento dessas frutíferas. Aproveita para também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Já aqui tá a nossa jabuticaba sabará, né, que tá aqui com bastante folhas, né? Neste mês de julho a gente não percebeu que ela perdeu muitas folhas, né? Ela continua praticamente com o mesmo volume de folhas. Ela estava começando a ter excesso de água, a gente logo já percebeu e já parou de ficar jogando água nela, né? Diminuiu a quantidade por causa do frio. E isso já deu uma melhorada considerável, né, no desenvolvimento das novas folhas, né? Você já percebe que já estão mais verdes. Mas ela tem ainda muitos brotos, né? Que ela vai soltar ainda novas folhas ainda. E a gente aguarda folhas com mais saúde. No final de agosto a gente vai fazer as podas, né? A época da gente fazer as podas, a gente vai podar e tirar todas as pequenas galinhas que ela tem internas para poder garantir que a nova floração, né, venha com saúde e com força, já que essas pequenas galinhas tiram
a força, né, das nossas dos frutos. Aqui já tá a manga, né, a manga ubá, que tá aqui também, infelizmente não produziu. Tava começando a ter também excesso de água, a gente já sentiu que isso estava acontecendo, já paramos. Também com um excesso também de pragas também aqui na região. O que a gente vai fazer agora no mês de setembro é fazer a poda dela, né? Garantindo que ela vai ter aí somente os nós suficientes, né? Que são os 3 nós para cada galha, para que ela possa ter saúde, né? Mas a gente também já está vendo que mesmo depois de jogar o adubo Forte Cobre, começou a sair também outros brotos de floração, né? E também de galhas. Então a gente vai manter só os 3 ciclos dela e fazer a poda. Isso vai ser um conteúdo que a gente vai gravar no mês de agosto para que você também aprenda a fazer as podas. Aqui está o nosso coqueiro anão, que não tem nada de anão mais, né? Ele já está bem grande, bem desenvolvido, já com as suas folhas. Já depois que a gente fez a adubação com o Forte Cobre, a gente percebeu que as folhas ficaram mais verdes e a gente vai fazer, né, mais, né, neste final de semana a gente vai jogar mais uma vez, já que vai ter feito 15 dias que a gente fez a aplicação, e vamos aguardar para ver como vai ficar após essa próxima aplicação, né? Essa próxima pulverização, né? A gente não pode fazer a poda dessas galhas que estão aqui, né? Que é uma coisa que eu aprendi, que a gente não pode podar essas galhas que já estão mais abertas, senão a gente atrapalha o ciclo de crescimento e frutificação do coco. Então vai ficar feia, tem que manter ela feia assim mesmo, mas com saúde, esse é o que é mais importante. Aqui está nossa goiaba holandesa, né, que a gente fez a troca do vaso, que sentiu bastante, né? Eu fiz aqui a aplicação também de um pouco do carvão com nitrogênio para aguardar e ver se ela vai sentir alguma coisa. Mas eu já fiz aqui a verificação e ela tá verde, então quer dizer que ela tá com saúde ainda, só tá sentindo um pouco esse período. Então a gente aguarda que, chovendo, a chuva tem bastante nitrogênio, faça com que ela rebrote. A gente já tá vendo que ela tá querendo rebrotar já, porém tá muito lento, né? Então vamos aguardar a época das chuvas, que vai vir mais cedo esse ano, para poder garantir que ela vai se reconstruir aqui, né? Aqui a gente já vê aqui que eu coloquei as pedrinhas, né? A argila expandida, para poder esconder a raiz, né? Toda vez o gato vem aqui e descobre, mas a gente tem que esconder a raiz para que ela não pegue sol sobre ela e garanta com que a raiz não queime, né? Então é importante, depois de fazer a troca, esconder a raiz para que ela não apareça. E é normal também ter descascado nessa época, tá? Da goiaba, assim como é normal também a da jabuticaba. Então não se assuste se ela começar a descascar nesta época, tá bom? Aqui nós estamos aqui com o limão Tahiti, que já está aqui no crescimento do seu último limãozinho, né? Mas a gente espera que essa época também, depois das chuvas e das adubações que a gente vai fazer aqui, já que a gente fez uma adubação orgânica, agora a gente vai fazer adubação com forte frutas e também uma adubação foliar para instigar o crescimento de floração. Mas eu já estou vendo aqui que já saiu a primeira flor. Nossa mexerica pocã, que ainda não deu ar da graça em frutos, mas já começou a soltar novos brotos de folhas. E o que acontece depois disso geralmente é o broto das flores, né? Então vamos aguardar e esperar com que isso aconteça de fato, já que a gente também fez a troca do vaso dela, né? E também depois da aplicação do Forte Cobre, né, onde fica essa coloração um pouco mais escura, a gente percebeu que isso é efeito do Forte Cobre também, né? Então a adubação é importante, a de vaso, né? Porém a adubação foliar também é muito importante. Aqui a gente não colocou ainda as pedrinhas, mas as raízes delas já começaram a sair para fora. Então isso é um aviso para a gente acelerar e colocar as pedrinhas aqui, a argila expandida por sobre o vaso. Aqui já está a goiaba vermelha, né? Que a gente trouxe da roça, que também já está perdendo todas as suas folhas, normal nessa época. Porém a gente começou a ver também que
o excesso de água aqui também estava impactando muito, onde estava dando muitas folhas secas, né? A gente já fez esse tratamento e também já aplicamos aqui o Forte Cobre para poder suprir as necessidades que essa planta tem. Ela não pode ficar nessa característica, né, quebradiça, né? E também não pode cair tão fácil assim. Então vamos aguardar os efeitos dos adubos para ele poder se fortalecer novamente. O pezinho de pitanga, né, que meu pai plantou aqui da semente mesmo, continua se desenvolvendo aí. Depois que a gente fez o enxerto, ainda assim ele não pegou sobre o enxerto, ele pegou abaixo do enxerto, então o enxerto não funcionou. Então a gente vai aguardar aqui, acompanhar com ele para ver como vai ser esse desenvolvimento dele aqui. O coqueiro anão, que está aqui, né, a gente fez a troca do vaso, está aqui se desenvolvendo também, muito mais depois que a gente fez a troca, mas ainda muito amarelado, né? A gente vai fazer aqui um teste na terra para ver se está faltando algum nutriente e completar aqui fazendo também o restante das adubações com Forte Frutas e o Forte Cobre foliarmente aqui para garantir o desenvolvimento do coqueiro com saúde. A jabuticaba híbrida pequena, né, que sempre desenvolve, sempre dá frutos, começou a soltar uma nova floração aqui, porém não vingou. Eu acredito que é pelo fato da grande umidade que estava aqui, e ela começou a trocar, foi as suas, a que começou a descascar. Então a gente vai ajudar ela e tirar essas florzinhas aqui que não se desenvolveram, para garantir com que ela faça uma nova floração, né? Tem algumas que já estavam quase soltando ali, mas não iam crescer. É importante você acompanhar e ver se ela não está com alguma praga aqui perto nela, para garantir que ela vai produzir. E também não vamos fazer a poda, né? Tá vendo que tá atravessando a planta? A gente tem que eliminar essas que atravessam a planta. Que esse excesso de fungo é exatamente não o sol que bate, né? Não bate o sol e acaba gerando muito fungo nela. Aqui já tá a amora, que começou a soltar novos brotos, novas folhas também, novos frutos também, já começou a sair novas amorinhas. E tem algumas outras ali que não se desenvolveram tanto, mas estão produzindo, né? Então, eu acredito que depois que a gente fizer a adubação de Forte Frutas, que a gente pulou a adubação de Forte Frutas e fez direto o Forte Cobre, que é foliar, a gente pode ter aqui um crescimento maior também das amoras, já que essa aqui é a amora gigante, né? E não desenvolveu tanto assim como deveria ter desenvolvido. Aqui já está a framboesa, né? Que nunca produziu, mas depois que a gente trouxe o vaso para cá, a gente viu que ela rebrotou todinho, encheu de novas folhas. E a gente vai fazer também adubação com Forte Frutas para ver como ficará. Então no mês de julho é assim que fica a framboesa também. Já os morangos, essa época é uma época muito boa para ele, mas eu não estou cuidando muito desse pé de moranguinho aqui, né? Então a gente precisa cuidar melhor dele. Já tem tempo que eu estou falando que eu vou mexer com ele aqui no canal e não mexo, mas eu acredito que não vai ter como escapar, já que ele está soltando muitos brotos novos. E estou perdendo a oportunidade aí, né, de ter morangos com saúde. Aqui está a jaca, que está com muita praga. Então a gente vai aplicar aqui também a cauda bordaleza para poder garantir, porque olha só as folhas como não estão se desenvolvendo, estão todas ficando tortas, né? E acredito que isso é falta de nutriente ou excesso de alguma coisa que a gente vai analisar e ver o que precisa ser feito. Muito obrigado a você que ficou até aqui no vídeo, né? Você possa aproveitar destas dicas que a gente está dando aqui e colher bastante frutos aí. Muito obrigado a todos, até mais. Tchau, tchau.